aí, galerinha do bem, Marigésio Moura mais uma vez aqui com vocês, com o quadro E aí, doutor? Aí a mãe do paciente vem angustiada para mim e diz: doutor, essa minha filha tá tão pesadinha, doutor, ela come tanto, as roupas são tudo acochadas, estão tudo perdidas. E aí, doutor, o que é que minha filha tem? Aí eu digo: sua filha tem obesidade infantil. Se você gostou desse assunto, se você se interessou por ele, vá assistir o vídeo até o final, já marca aquele amigo, aquela amiga que tem um filho, um sobrinho, um neto com esse problema, precisa dessas informações. Se você está no Facebook, curta e compartilhe para essas informações chegarem a muito mais pessoas. Você é inscrito, obrigado pela inscrição. Acione o sininho novamente, porque o YouTube talvez não esteja te notificando. Se você não é inscrito, está pela primeira vez aqui, se inscreva, acione o sininho para receber notificações de outros vídeos que possam lhe interessar. Pessoal, obesidade infantil. Nós sabemos que antigamente, na nossa geração, nossos avós, a criança gordinha era aquela criança saudável. Aquela criança magrinha era criança, nessa era doença, era desnutrida. Tem um fundo de verdade nisso aí, se analisarmos a dieta de antigamente, porque as crianças não tinham a dieta que tem hoje. A criança ficava gordinha e aquela criança que não comia bem ficava adoecendo mais vezes. Então sempre dizia: olha, tá magrinha, vai adoecer porque tá fraquinha. Só que hoje tá invertido isso daí. Antigamente aqui no Ceará tinha muito, tem ainda o IPRED, que é o Estudo de Prevenção da Desnutrição. Então aquela criança magrinha dizia: manda para o IPRED, que ela no IPRED vai engordar a criança. Mas hoje até o IPRED está tratando até a obesidade infantil. Nós sabemos, pessoal, que existe um mecanismo de defesa do nosso organismo, que ele sempre vai atrás do maior peso que a gente teve. Por isso que aquelas pessoas, nós quando perdemos peso, há uma maior dificuldade de manter aquele peso, porque vai lutar contra o próprio organismo. E assim acontece na obesidade. Foi feita uma pesquisa, a OMS, junto com o Colégio Imperial de Londres, fez uma pesquisa no período de 1975 até 2016, que analisou crianças e adolescentes de mais ou menos 5 a 19 anos. E foi detectado que em 4 décadas foi um aumento de 10 vezes da obesidade, o índice de obesidade. Em 1975 existia 11 milhões de crianças obesas. Em 2016 foi analisado 124 milhões, vendo aí o índice de aumento da sua obesidade, que isso preocupa. A obesidade infantil é detectada não como adulto. O adulto a gente usa o índice de massa corporal, aquele cálculo. Na obesidade infantil também existe o índice de massa corporal, que tem um gráficozinho também que a gente coloca lá. Mas na prática nós usamos o gráfico pondero estatural, que é aquele gráficozinho do cartão de vacina que eu sempre peço. Dê uma olhadinha aí nesse vídeo para lembrar do gráfico. Vocês viram aí aquele gráficozinho que eu peço em toda consulta. Aí tem uns percentis, que é a porcentagem de mais ou menos 2,5 lá na risquinha de baixo. Na risquinha azul tem o de 10. Da do meio, a verdinha, tem um 50. Lá na de cima também, outra verdinha, tem o de 90. E acima, lá na última, tem o 97,5. Aí tem a equivalência da gente ver como é que está a nutrição da criança. Se ele tiver entre percentil 2,5 e 10, ele está em risco de desnutrição. Lógico, abaixo de 2,5 está desnutrido. Se for de 10 até o 90 é a normal. Lá no meio tem uma risquinha de 50, é o percentil da média, o peso da média. De 90 a 97,5 é aquela criança que está em risco de obesidade. E acima de 95, obesa. Então vai interessar para a gente aquelas crianças que estão no percentil de 90 a 97,5 e 97,5 subindo.
Essas crianças vão ser avaliadas para a gente saber a causa dessa obesidade. Além da história familiar, nós sabemos que tem um padrão genético com hereditariedade, tem principalmente o erro alimentar. Hoje em dia as crianças se alimentam de fast food, alimento industrializado, rico em sódio, rico em açúcar. Imagina, pessoal, uma criança comer 8 carioquinhas. É muito difícil, geralmente não consegue comer, mas uma bolachinha, um pacote daquele bolachinha recheada, eles não comem? Come. Então a cota calórica de uma bolachinha recheada, aquele pacotinho, equivale a 8 carioquinhas. Então isso daí já vai cada vez mais aumentando a questão da nutrição, não faz exercício físico, o sedentarismo, aí fica em tablet, televisão, videogame, mas infelizmente hoje não é como antigamente que nós podíamos brincar na rua, podíamos nos divertir de bola, de bilha, de arraia, isso daí já queimava muitas calorias. Hoje em dia, até por problema tanto do trabalho, dos pais, não tem com quem deixar, também a questão da violência, porque quando se tem uma pracinha, alguma coisa, até se tem medo de ir a esses ambientes por conta de não sofrer uma bala perdida, isso daí tudo influencia a questão do sedentarismo da criança. Aí tem que botar na atividade física. Outra causa também, medicamentosa, que é muito comum, as crianças, principalmente as alérgicas, tem que usar muito corticóide, antialérgico, aí aumenta o apetite e engorda muito. Eu digo muito, eu tenho muito paciente alérgico que tem que usar esse remédio, às vezes eu coço a cabeça, mas é o jeito, porque senão não vai tirar da crise. Aí eu digo, olha, você vai tomar corticóide, antialérgico, mas cuidado que vai abrir o apetite. Então, como muita fruta e verdura, uva, maçã, não vai comer maçã não, mas aí parece que é o contrário, ele chega aqui bem gordinho. Aqueles que voltam ao padrão dietético normalizando, como antigamente, voltam ao peso normal. Agora se não continuar, aí pronto, a obesidade aí cada vez vai sendo cumulativo e vai fortalecer a questão da obesidade. Outra causa também é a causa psicológica. A boca, o sabor. Quando você come algo gostoso, aumenta o nível de serotonina, você tem prazer naquilo e vai cada vez mais comendo para gerar prazer. Então nem é fome de cabeça, de prazer, de falta de atividade, de falta de alguma perspectiva. Às vezes uma das causas de depressão em criança, é muito comum a gente vê isso, aquela adolescentezinha, pré-adolescente que se isola e se alimenta muito chocolate, guloseimas. Então é muito comum essa causa também. Outra causa são as causas secundárias, o distúrbio hormonal, o distúrbio metabólico, que tem algumas doenças tipo hipotiroidismo, síndrome de Cush, mas o tratamento vamos ter que tratar a base da doença. As causas disso daí podem ser revertidas facilmente. Tratamento, o que a gente vai fazer? Lógico, vamos combater, se a gente sabe a causa, vamos atrás do tratamento. Erro alimentar, vamos corrigir a alimentação, mais frutas e verduras, horário regrado de alimentação. Se é causa de sedentarismo, atividade física, vamos atividade física, botar esse menino para correr, para pular, para brincar, tudinho para saltar. Outra causa também, o tratamento do medicamento, aqueles medicamentos que a gente tem que usar, que realmente, infelizmente, não dá para substituir, aí a gente diminui a dose ou então substitui, melhor substituir por aqueles remédios que não engordam. Outro tratamento que podemos fazer, que temos que fazer, tratamento psicoterápico, tratamento psicológico, para ver a questão da fome psicológica, porque aí já vai ajustando tudo isso daí também. Tratamento, pessoal, e a cirurgia? A cirurgia é redução de estômago para a criança. Para a criança não é feito. Antigamente, a idade mínima de fazer redução de estômago era 18 anos. Mas com o risco, aumento de obesidade, hipertensão, diabetes em adolescentes, hoje até 16 anos já se faz. Porém, com muita análise, muito critério, aquela criança que tem risco realmente iminente, até de vida, de complicações, distúrbio metabólico, hipertensão, porque a questão da redução de estômago
Tem que ver, primeiro trabalhar a cabeça, porque senão só faz reduzir, perde peso, mas aí vai continuar a mesma dieta e vai ser um obeso de cabeça que vai continuar se alimentando errado e não vai ter grandes repercussões e não vai ter resultado satisfatório. Um tratamento também que é feito, que apesar de ser coisa, parece inócua, parece uma coisa bem leve, aquele balão dentro do estômago, que depois pode tirar, pode ser usado em adolescente até adulto, mas sabendo que tudo isso tem seus riscos, tem que ter muito critério para usar cada conduta dessas. O básico é sedentarismo, fazer exercício físico, dieta, fazer uma dieta bem balanceada, ajuda com nutricionista, com um personal trainer, com alguma atividade que possa fazer também de recreação, natação excelente, porém algumas crianças que têm problema de sinusite eu contraindico, aí já complica. Falar em complicar, as complicações que a obesidade pode gerar. Primeiro, psicológicas, principalmente as adolescentes. Sofrer bullying na escola, vão ficar tristes, deprimidos e pode levar até a depressão. Outra coisa, problemas articulares. Existe uma doença chamada epifisiólise da cabeça do fêmur. Isso daí é porque o fêmur, de tanto peso, ele desliza e dá problema de dores, inflamações, aí é um quadro complicado. Outro quadro também é que vai o problema articular, como aquela criança já tem uma frouxidão ligamentar e tem aquela perninha zambetinha, que ela pode ter aqui, né? Aquela perninha que o pessoal chama cambota, e pode ter a perninha zambeta, aquela perninha que fica assim. Se ela tiver a perninha assim, quanto mais peso, mais vai entortar a perninha dela. No começo não tem tanto problema. Mais tarde, vão ficar adulta, com idade mais avançada, vai ter gonartrose, vai ter artrose do joelho, vai ter complicação de dores, às vezes tem até que fazer cirurgia devido a esse problema, sem falar nas complicações de diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, problemas de AVC, futuramente também, que hoje está cada vez mais cedo essas coisas acontecerem. Mas um grande problema é a aceitação do paciente fazer esse tratamento. Para adulto é difícil, imagina para criança. Por isso que tem que ter todo um amparo, psicólogo, nutricionista. É uma coisa que eu faço, às vezes, até um tratamento de choque para criança. Eu chego para ela e digo assim: olha, você já viu um obeso de 40 anos, uma pessoa obesa, bem obesa? Ele diz: vi meu tio, tudo tá certo. Você viu algum de 50 anos, obeso, tudo? Vi meu pai, tá certo. Mas viu outro? Vi, tem um vizinho lá também. Tá certo, tudo. Você já viu algum obeso assim de 60 anos, cabelo mais quase grisalho, tudo? Vi, deixa eu ver. Vi o lá da mercearia, lá perto de casa, ele tem isso daí. E outro? Deixa eu ver. Não, eu acho que eu só conheço esse da mercearia. Tu já viu algum obeso, mais ou menos 70 anos, cabelo bem branquinho, velhinho, rostinho enrugado? Ele disse: não, doutor, isso daí eu não vi não. Eu digo: por que será? Será que é porque a obesidade não deixa a pessoa envelhecer? Deixa a pessoa mais jovem? Não, a obesidade, as pessoas obesas, elas morrem mais cedo e não chegam à velhice. Por isso que é importantíssimo você tratar de pequeno, de novinho, para quando ficar velho não ter esses problemas e viver mais tempo. Aí é um tratamentozinho de choque, mas aí funciona muito aquelas crianças rebeldes ao tratamento. Pessoal, a obesidade é isso, aquilo que eu digo. Vá compartilhando esse vídeo, vá ajudando muitas pessoas que precisam um toquezinho, uma orientação para poder sair dessa linha, tá certo? Obrigado, pessoal, estamos juntos. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, Jesus, Maria, José, nossa família é. Tchau, pessoal.